Neste vídeo, uma rara mensagem de Osiel Moura de Paula, da dupla Otoniel e Osiel, morta num acidente automobilístico em 1976. O texto foi publicado no jornal Mensageiro da Paz em abril de 1975, menos de um ano do acidente fatal. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A Batalha dos Séculos, João 19, do 1 ao 11. Ao meu ver, a maior batalha de todos os tempos, paralela à do Calvário, foi travada pelo Senhor no horto chamado Getsêmani. Lá o Mestre lutou a batalha dos séculos. E o que é mais importante, ele venceu, capacitando-se a subir até o Calvário. Aleluia! No Getsêmani foi decidida a sorte da humanidade. De um lado, o Filho de Deus, decidindo-se por resgatar os filhos de Adão, ainda que para isso tivesse que morrer. E do outro lado, Satanás, o príncipe das trevas, procurando dissuadir o Filho de Deus de seu eterno propósito. O objeto da batalha dos séculos era a alma do homem. Amigos, graças a Deus que o nosso Senhor Jesus não fugiu à luta. Ele lutou e venceu ao diabo. A guerra foi declarada e a vitória adquirida. Em Getsêmani, o tema da oração do Senhor foi o cálice que haveria de tomar, e a tonicidade dessa oração, as palavras que dirigira ao Pai. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Recordemos o Getsêmani por um breve momento. A crucificação se aproximava e no jardim a batalha estava sendo travada por antecipação. O diabo estava sendo derrotado. Ao saírem do jardim, Jesus e seus discípulos defrontaram-se com a turba assassina e Pedro intentou, aparentemente de um modo nobre, defender o seu mestre, sacando da espada e cortando a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Mas Jesus, que já havia vencido a batalha na oração, operou mais um milagre. Na presença de seus algozes, colocou a orelha de Malco no lugar e repreendeu a Pedro, dizendo: Mete a tua espada na bainha, porventura não beberei eu o cálice que meu Pai me deu? Aqui está o segredo da humanidade. Vencendo, Jesus venceu o homem também. Glória a Deus. Agora eu quero que você me acompanhe em algumas considerações importantes acerca do cálice que Jesus tomou. Em primeiro lugar, esse cálice foi um cálice de renúncia. Renúncia é o ato voluntário de alguém abdicando-se de direitos que por natureza lhe pertencem em favor de outra pessoa. Pois foi exatamente isso que o Filho de Deus fez. Jesus era, é, sempre foi e continuará sendo Deus. Eis o que a Bíblia diz a respeito. No princípio era o Verbo, isto é, era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. E o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, do 1, 3 e 14. Ainda São Paulo, o apóstolo, nos informa em Colossenses 1, 15 e 16 que Jesus é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E diz mais São Paulo na mesma epístola, capítulo 2, versículo 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus era Deus. Mas procuremos analisar as palavras do mesmo apóstolo aos Filipenses 2, do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando leio esta escritura paulina, eu estremeço na presença daquele que renunciou tamanha glória. Assim interpreto este texto. O Filho de Deus não julgou que o fato de ser mesma substância do Pai fosse motivo para que ele, Jesus, desprezasse aos homens, os quais são obra de sua própria mão, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Agora, amigo, por que e para que o Filho de Deus renunciou à sua própria glória, rasgando o espaço, vindo nascer de uma filha de Eva? Eu vou responder. Para identificar-se com os homens, para, como Deus e como homem, destruir o império de Satanás e da morte, para resgatar a alma humana das mãos do tirano. Por isso é que o profeta Isaías, falando profeticamente acerca do ministério do Filho de Deus na terra, perguntava e ao mesmo tempo respondia. Jesus remiu aos que estavam presos e derrotados ao valente, quando, tomando o cálice da renúncia, venceu a batalha dos séculos. Em segundo lugar, o cálice que Jesus bebeu foi um cálice de sofrimento. No Getsêmani, Jesus perguntou a Pedro: acaso não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Jesus renunciou para sofrer com os homens. Quando, num eterno passado, a Trindade Divina discutia o problema da humanidade, não sendo encontrado nenhum justo capaz de cumprir a exigência divina, ó Deus, para fazer a tua vontade, eu irei, vou identificar-me com os homens, com eles sofrerei agruras humanas, estou disposto a sofrer para salvá-los. Com este propósito ele desceu do céu, rasgou o espaço e, por obra e graça do Espírito Santo, ele nasceu. O imortal, gerado no ventre de uma mulher mortal. Eis aí um grande, maravilhoso e terrível mistério. Aleluia, glória a Deus. Jesus deixou as ruas de ouro para sofrer nas estradas poeirentas da Judéia. Ele deixou o mar de cristal para navegar sobre as ondas encapeladas do mar da Galileia. Deixou também o cântico dos anjos para ser apedrejado e blasfemado por aqueles que curava ou saciar a fome. Ele veio ao mundo para sofrer, e isto como homem. Sua vida não foi uma existência. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esta é a análise que dele fez o profeta Isaías no capítulo 53 de sua profecia.
Sim, amigos, Jesus teve uma vida de total identificação com os homens, razão porque o apóstolo, escrevendo a Timóteo 3:10, assim se expressou. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Sim, Getsemane e Calvário não se podem separar, porque dentro da batalha dos séculos, em terceiro e último lugar, o cálice que Jesus tomou foi o cálice da morte. Ele renunciou à glória celeste, mas não deixou de ser Deus. Continuou sendo Deus, mas não deixou de ser homem. Tomou o cálice do sofrimento humano, mas não se contaminou com o pecado, nem se exasperou. Do Getsemane, caminhou ele decididamente até o Calvário e lá, glória a Deus, Jesus deu o brado de vitória. Está consumado! 3 alocuções diferentes, se não vejamos. No primeiro cálice, o da renúncia, disse ao Pai: Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. No segundo, o cálice do sofrimento. Ele orou assim: Pai, se possível, que este cálice passe de mim. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Finalmente, na hora de render o espírito no Gólgota, preso numa cruz, entre 2 malfeitores, sofrendo o escárnio de seus detratores, entre o céu e a terra, deu o brado de vitória. Está consumado! Estava vencida a batalha dos séculos. Glória a Deus! Glórias ao Senhor! Sim, amigos, juntos agora, paremos tudo, demos glórias a Deus pelos cálices que Jesus tomou. Caso contrário, qual seria hoje a sorte da humanidade? Onde estaria eu? Onde estaria você? Talvez já estivéssemos no fundo do inferno, mas glória a Deus, Jesus venceu. Hoje podemos cantar e proclamar em alto e bom som: Satanás está vencido, a batalha dos séculos foi ganha por Jesus. Aleluia! Qual a sua decisão? Irá você rejeitá-lo ou ficará do lado de Jesus? A sua sorte futura dependerá de sua decisão agora. Se o rejeitar, será condenado. Se o aceitar, será salvo. Venha a Jesus, mas venha agora.